Um abençoado dia, meus irmãos, graça e paz a todos vocês. Eu vou fazer a leitura na Epístola aos Hebreus, capítulo de número 10, do verso 19 ao verso 25. As Escrituras dizem assim: Tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne, e tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus, aproximemo-nos com sincero coração em plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência e lavado o corpo com água pura. Guardemos firme a confissão da esperança, sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Consideremos-nos também uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns. Antes façamos admoestações, e quanto mais vedes que o dia se aproxima. Amém. Nós vamos orar, vamos para um intervalo louvando a Deus com o hino 300 do Inário Novo Cântico, e depois voltamos para estudar a palavra do Senhor. Nosso Deus, mais uma vez estamos juntos, estamos reunidos para estudar a Tua palavra. Pedimos do Senhor a bênção que é tão necessária, essa bênção iluminadora, para que tenhamos a compreensão da Tua verdade. Cuide da família, de cada um de nós, do nosso lar, e abençoe, Senhor, o Teu povo que espalha-se pela face da terra enfrentando lutas e dificuldades. Lutas maiores ou menores, mas enfrentando, Senhor, a luta do dia a dia e particularmente aqueles que estão enfrentando lutas maiores ainda pela fé que vivem em Cristo Jesus. Ilumine-nos, abençoe aqueles que estão adoentados, que já têm sido alvos da nossa oração. Cuide de cada um deles e renove sobre nós a Tua graça, em nome de Jesus. Amém. Para a igreja, grande preço Cristo deu. Não foi ouro nem foi prata, foi seu sangue que verteu. Grande foi o teu amor, que na cruz assim mostraste. Para meus milhões partires, tua vida não poupaste. Pois agora que sou tua, não te quero mais perder. E com gratidão servindo, quero só por ti viver. Grande foi o teu amor, que na cruz assim mostraste. Para meus milhões partires, tua vida não poupaste. Quero receber teu jugo e em teus passos caminhar. Se por ti eu sofro tudo, vou contigo em paz reinar. Grande foi o teu amor, que na cruz assim mostraste. Para meus milhões partires, tua vida não poupaste.
aqui na terra, esperando teu voltar. Vem buscar a tua igreja, vem, Senhor, e sem tardar. Grande foi o teu amor, que na cruz assim mostraste, para meus grilhões partidos, tua vida não poupaste. Amém. Meus irmãos, neste domingo, dia 10 de outubro, nós retomamos os nossos estudos de forma presencial na escola dominical. E teremos de volta o nosso estudo com a revista da escola dominical da nossa editora, os nossos periódicos. A revista que temos estudado é a Nossa Fé e voltamos então a ela. E os mesmos estudos que estaremos recebendo na igreja, nas aulas de escola dominical, eles serão trazidos aqui a vocês, meus irmãos, que têm a dificuldade, estão limitados de reunirem-se presencialmente. Traremos exatamente o mesmo estudo, período por período, aula por aula, e os irmãos poderão nos acompanhar por aqui. O tema da revista desse trimestre é esse aqui. Esse é um trimestre que nós vamos estudar, um trimestre que já foi trazido pela nossa editora o ano retrasado. Então nós estamos aqui um ano praticamente de diferença de tempo com relação aos periódicos que a editora está enviando às igrejas hoje. Desigrejado. Nem pensar. Jesus sim, igreja também. É um assunto muito interessante, ele é muito pertinente, já que nós passamos por um período muito difícil, esse tempo de pandemia, esse tempo em que muitos irmãos não tiveram a oportunidade de estar presencialmente se reunindo. Nós não tivemos essa oportunidade. Nós nos reunimos em 2020 até o final do ano e por uma série de situações, o aumento de casos de Covid, a pandemia ganhando força, pessoas da nossa estima, pessoas próximas de nós, pessoas que nós aprendemos a amar foram partindo e com isso um novo intervalo se abriu e nós fomos obrigados a dar uma pausa que foi mais longa do que de fato nós gostaríamos. E retornamos com os nossos cultos presenciais e nesse dia nós voltamos com as nossas aulas de escola dominical. E o retorno, para muitos, ele vai ser muito difícil, com certeza. Será difícil porque o reencontro não será fácil, será difícil porque ainda existe muita dificuldade, muito receio com relação à pandemia. E para muitos será difícil porque adquiriram novos hábitos. O hábito, por exemplo, de ficar em casa, o hábito de ver estudos pela televisão, pela internet, né, pelos meios de mídia que hoje são oferecidos. E ele é pertinente, o estudo que temos hoje, porque agora nesse trimestre, porque vão tratar da importância da vida comunitária, a vida da igreja. Então vamos caminhar juntos aqui. Durante, como eu disse, esse trimestre nós vamos falar desse assunto. E nós vamos estar diante de situações em que, com certeza, muitos vão querer repensar a sua situação
de volta à vida comunitária. Durante esse trimestre, meus irmãos, nós vamos discutir alguns assuntos sobre, afinal de contas, o que é a igreja, o que nós somos como membros da igreja. Vamos falar sobre a comunhão entre os cristãos, a comunhão entre os crentes, liderança, vamos falar um pouco sobre a liderança masculina e a liderança feminina, vamos falar sobre adoração pública, sobre culto, por exemplo. Então, durante esse trimestre, nós vamos tratar de um assunto extremamente atual e muito próximo de cada um de nós. Não vou entrar diretamente no tema da primeira lição. Eu quero introduzir os nossos estudos dominicais falando um pouco sobre um assunto que está extremamente presente dentro das discussões nas igrejas, nos meios acadêmicos no dia de hoje. Muitas pessoas dentro do meio cristão reformado, mesmo não reformado, dentro do catolicismo, dentro do meio religioso, têm discutido um termo que está se tornando até mesmo um termo solidificado dentro das comunidades, que é o termo desigrejado. Nós vamos falar um pouco sobre isso, introduzindo os estudos que nós teremos, então, nas próximas semanas e encerrando-se no final desse ano ou no início do próximo ano. Um dos textos, meus irmãos, preferidos por aqueles que são chamados assim de desigrejados, esses que defendem a proposição de que a igreja ela não é tão importante hoje, é o de Mateus 18:20, que diz o seguinte: porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estou no meio deles. Depois vamos falar um pouco a respeito desse texto. Eu vou usar por base aqui alguns artigos que eu reuni, alguns outros pensamentos virão também aqui, mas basicamente são essas obras. Regina Bastos, Os Desigrejados e a Despercebida Importância da Igreja, o reverendo Augusto Nicodemos, Os Desigrejados, o reverendo Alderi, um historiador oficial da Igreja Presbiteriana do Brasil, ele escreveu um artigo intitulado Não Deixemos de Congregar-nos, enfrentando o problema da evasão de membros. E, por fim, Denise Santana, que escreveu um artigo com esse tema, Desigrejado, um peixe fora d'água. Quais as consequências desse movimento? O censo que foi divulgado, teve o seu resultado divulgado no ano de 2010, realizou a pesquisa sobre o orçamento familiar. Ele apresentou um resultado que é muito interessante para nós. Segundo a pesquisa deles, de 2003 a 2009, 14% dos evangélicos se declararam sem vínculo com uma igreja institucional. O censo ele começou a ser elaborado em 1950 e os dados que o IBGE apresenta, eles são interessantes. Fazendo uma comparação entre as religiões católica, entre os católicos e os evangélicos, que são os dois maiores grupos representativos apresentados dentro do IBGE. Hoje o censo vai mostrar uma realidade um pouco diferente, mas para uma comparação, nós vemos que em 1950, 93,5% era de católicos e 3,4% de evangélicos.
10 anos depois, em 1960, o número cai para 93,1% de católicos e sobe o número de evangélicos para 4%. Uma diferença muito pequena. 10 anos depois, em 1970, nós temos 91,8% de católicos e 5,2% de evangélicos. É interessante que em 1950 não surge uma classificação que que passou a existir a partir de 1960, que são os sem religião. Em 1950 não havia nenhuma porcentagem de pessoas que se declararam sem religião. Já em 1960, 0,5% daqueles que foram entrevistados se declararam sem religião. Em 1960 sobe para 0,8%. Em 1980, nós temos 89% de católicos, cai de 91,8% para 89%. E o número de evangélicos sobe para 6,6% da nossa população, enquanto os sem religião sobe para 1,6%. Em 91, cai para 83,8% o número de católicos, sobe para 9,1% o número de evangélicos, e aqueles que se declaram sem religião sobe para 4,8%. O censo de 2000, então, vai nos mostrar que o número de católicos cai em relação a 91, 10%, cai para 73,8%, enquanto o número de evangélicos sobe para 15,5% e o número daqueles que se denominam sem religião para 7,3%. E os números de 2010 nos mostram um declínio no número de católicos para 64,63%, o número de evangélicos subindo para 22,16% e aqueles que se declaram sem religião sobe para 8,04%. Não significa que esses declarados sem religião são esses declarados sem igreja. Muitos deles não têm religião definida, mas também não têm nenhum vínculo com religião nenhuma. Eles estão completamente desvinculados, desassociados de qualquer grupo religioso. Esse número, meus irmãos, esses 14% apresentado como resultado da pesquisa feita entre 2003 e 2009, representa um total de 4 milhões de brasileiros. 4 milhões de brasileiros se declararam pessoas religiosas, mas que não têm nenhum vínculo institucional. Eles não estão ligados com igreja nenhuma, ligados como membros das igrejas. Então, nós podemos definir desigrejados da seguinte forma, como aquelas pessoas que tomaram a decisão de não se vincular, de se desvincular da igreja institucionalizada, optando por ficar em casa ou reunir-se em casa ou em algum outro lugar para estudar a palavra de Deus, ou então discutir assuntos sobre religião ou outros pontos pertinentes às suas convicções religiosas. São essas pessoas que fizeram a opção de não estabelecer vínculo com nenhuma instituição religiosa, nenhuma, preferindo estar reunido em casa, reunidos tomando um café, reunidos em algum outro lugar para falar sobre as escrituras, para discutir o seu ponto de vista ou falar sobre qualquer outro assunto que esteja ligado com o que entendem ser a vida religiosa ou a vida com Deus. De maneira geral, meus irmãos, essas pessoas, elas não declaram terem perdido a sua fé. Não, de forma nenhuma. Elas são pessoas que continuam bem com Deus, não estão entristecidas com Ele, não deixam a convicção bíblica. Geralmente são pessoas que
estão ligadas ao que elas denominam fé, elas estão ligadas a Deus, elas creem nas Escrituras segundo a sua maneira de ver, e de maneira geral, meus irmãos, são pessoas que se desiludiram com a igreja, pessoas que se decepcionaram com alguma coisa que houve dentro da igreja institucionalizada e que vivem uma certa repulsa por essas comunidades, por essas instituições. E eles vão estar sempre recuados. São pessoas que estarão sempre na defensiva quando alguém vem falar a eles a respeito da vida da igreja, da vida comunitária. Eles estão sempre prontos para responder a essas perguntas. Sempre pronto a falar contra a questão institucional das igrejas que existem, dando exemplo, muitas e muitas vezes, dando exemplo da experiência que eles viveram. Meus irmãos, são pessoas que se decepcionaram com a igreja. São pessoas que querem manter a sua fé em Cristo Jesus, no entanto, não querem a igreja, querem abandoná-la, abandonar o seu convívio. Pessoas que talvez esporadicamente estejam participando de algumas atividades com a igreja, mas que preferem não fazer parte dela. Meus irmãos, nós temos dentro desse grupo aquelas pessoas que não deixam de ser cristãs. Elas não querem isso, mas elas querem viver sem o relacionamento delas com a comunidade, com o compromisso firmado com ela. A ideia de ser cristão sem pertencer a uma igreja. Ser cristão sem estar vinculado a uma comunidade institucionalizada. É importante nós lembrarmos que muitos têm afirmado que essa instituição, igreja, ela já teve o seu tempo, ela já passou. Ela é uma instituição falida. E eles afirmam que espiritualmente ela já não tem lugar na vida daqueles que querem levar Deus a sério. Elas fracassaram espiritual e socialmente, elas já não atendem aos anseios daqueles que são os filhos de Deus. Meus irmãos, essas pessoas chegam até a ter uma postura meio monástica. Agir como os monges lá no início da Idade Média, que entendiam a igreja como uma igreja paganizada e que para viver com Deus precisavam sair dela. E de fato saíram. Pessoas que estavam ali saíram para uma vida de austeridade, uma vida de sofrimento, uma vida de penalização pessoal, de autopunição, e eles começaram a criar comunidades assim. Comunidades que não eram institucionalizadas, né? Pelo menos na formalidade não, e que passaram a viver à margem da sociedade, porque entendiam que para viver uma vida realmente saudável, de saúde espiritual, uma vida com Deus da maneira como precisava acontecer, eles precisavam sair daquele meio paganizado, daquela instituição que só lhes trouxe sofrimento, tristeza, prejuízo e decepção. Tem um texto aqui do Maurício Zachary que é interessante nós fazermos a leitura. Ele diz o seguinte: a igreja evangélica brasileira está cansada, e é um cansaço que vem provocando mudanças fortes de paradigmas com relação aos modelos eclesiásticos tradicionais. Ele afeta milhões de pessoas que se cansaram de promessas que não se cumprem, práticas bizarras impostas de cima para baixo, estruturas hierárquicas que julgam imperfeitas ou do mau exemplo e do desamor de líderes ou dos membros das suas congregações. Dessa exaustão brotou um movimento que a cada dia se torna maior e mais visível, o de cristãos que abandonam o convívio das igrejas locais
e decidem exercer sua religiosidade em modelos alternativos. Ou então, simplesmente rejeitam qualquer estrutura congregacional e passam a viver um relacionamento solitário com Deus. Este pode ser um retrato daquilo que nós estamos vivendo dentro das nossas comunidades hoje e que tem aumentado dia após dia. Isso, meus irmãos, tem sido difícil porque muitas pessoas acabaram se decepcionando com as igrejas, com as comunidades institucionalizadas, pela maneira como essas igrejas passaram a viver e a mercadejar a própria palavra de Deus. Tem muita gente que não consegue mais acreditar na igreja como instituição. E sabe que dentre eles, né, temos algumas pessoas dentro e fora do Brasil, pessoas com muita expressão, e muitos desses têm defendido uma ideia que nós não conseguimos encontrar fundamentação. Muitos têm defendido a ideia de uma chamada terceira reforma promovida por Deus. E partem da seguinte linha de raciocínio. A primeira reforma foi aquela que aconteceu no século XVI, né? E lembramos, estamos agora no mês de outubro, mês da Reforma Protestante, e aquelas figuras, aqueles homens que foram levantados por Deus daquela época, promoveram uma reforma doutrinária muito importante, porque era o que a igreja precisava. Já um pouco mais à frente, nós tivemos o chamado movimento pietista, que eles entendem e denominam como a segunda reforma. Se a primeira foi doutrinária, a segunda foi da espiritualidade. A volta à espiritualidade, à contemplação, à meditação, a esses valores. E afirmam que a terceira reforma é o que estamos começando a viver, isso já estamos vivendo, que é a reforma da eclesiologia, ou a reforma eclesiástica, a reforma da igreja, a reforma da maneira como a igreja vive hoje, institucionalizada e que precisa de um novo modelo para que ela viva a sua vida com Deus como ela é necessária. Essa terceira reforma, meus irmãos, ela não tem sido abraçada, principalmente por pessoas que têm seriamente estudado esse assunto nos nossos dias. Vamos fazer uma distinção aqui entre desigrejado e desviado, né? Há uma distinção que nós precisamos fazer porque elas se separam de fato, né? Não é a mesma coisa. O desigrejado e o desviado, eles podem representar pessoas em situações diferentes na sua própria vida com Deus. Primeiro vamos pensar aqui no desigrejado, uma definição. Desigrejado é aquele que deixa a igreja institucional, mas que não abandona a sua fé. Ele não quer saber da instituição igreja. Nada daquilo que se liga à igreja institucionalizada lhe interessa mais. Mas é uma pessoa que não quer abandonar e não abandona a sua fé em Deus. São pessoas crentes em Cristo, pessoas que podemos dizer até que têm colocar aspas aqui, né? Uma fé vigorosa, mas que não querem viver essa fé junto com os outros irmãos dentro de uma igreja, dentro de uma instituição. Então são pessoas crentes que querem viver fé, que querem viver um relacionamento com Deus, mas não querem vivê-la ligado a uma comunidade, ligado a uma igreja, ligada a uma denominação. Já aqueles que são chamados de desviados são pessoas como as outras. Vamos pensar o seguinte: todas as pessoas, todos nós somos pecadores e, como pecadores, nem todos estão se desviando da fé. Então, o primeiro, ele está, quando nós fazendo essa comparação, nós pegamos aqui os desigrejados
eles são aquelas pessoas que continuam na sua fé, estão firmes dentro dela, mas não querem vivê-la dentro do modelo tradicional de igreja. Já os desviados são aqueles cristãos que estão se enfraquecendo na sua relação com Deus. Vamos lembrar de uma coisa, tá? Desviar não significa perder salvação. É impossível que alguém salvo perca a sua condição. Tá? Não dá, não é possível. Se ele perdeu, é porque ele nunca achou, então ele não está perdendo nada. Não se perde salvação. Né? E uma outra coisa, não se perde salvação, porque não se perde o amor que Deus tem para conosco. Paulo faz essa afirmação na carta que ele escreve aos Romanos. Ele afirma que nada poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Então, se nada pode separar-nos desse amor, nós nunca perderemos essa condição de sermos amados por Deus, e esse amor vem trazer cuidado para conosco. Né? Então, a fidelidade do Senhor, ela nunca vai deixar de existir. Todos somos pecadores. Salvação ninguém perde, e também ninguém vai perder a riqueza do amor de Deus para com ele. Mas nós podemos dizer, meus irmãos, de uma maneira muito mais simples, que um cristão desviado é aquela pessoa que está definhando na sua comunhão com Deus. Ele está se enfraquecendo na fé. Né? Esse é aquele que se desvia do caminho da fé. Desviou seu coração da direção que deveria ter com o Senhor. Né? Vamos pensar em desviado como aquele que tem fé, mas que agora está sofrendo dificuldade em sua vida por ter se desviado do caminho do Senhor, por ter se desviado da verdade. Não perdeu a salvação, mas ele está espiritualmente enfraquecido, com uma fé abalada, com uma fé bem pouco estruturada. O reverendo Augusto Nicodemos, no seu artigo, né, Desigrejado, ele traz uma relação de pontos que são defendidos por aqueles considerados desigrejados. São 6 pontos, eu quero fazer uma citação bem rápida deles aqui. Primeiro, Cristo não deixou qualquer forma de igreja organizada e institucional. Essa é uma afirmação que os desigrejados fazem. 2, lá no começo da igreja cristã, né, nos primeiros séculos, os cristãos se afastaram dos ensinos de Jesus, organizando-se como uma instituição, a igreja, criando estruturas, inventando ofícios para substituir os carismas, elaborando hierarquias para proteger e defender a própria instituição, e de tal maneira se organizaram que acabaram deixando Deus de fora. Então, eles afirmam, primeiro, que Cristo não deixou qualquer forma de igreja organizada ou institucional. Um tremendo engano, porque mesmo não tendo uma organização, uma estrutura como temos hoje, Jesus falou em viver em comunhão. No primeiro século, sim, o reverendo Alderi faz uma observação com relação a isso. Não só nos primeiros séculos, muitos cristãos, eles abandonaram de fato o relacionamento com Jesus e os seus ensinos. Né? E afirmar que a instituição foi uma invenção, né? Uma invenção religiosa, nós podemos até concordar em muitos aspectos assim, mas nós vemos que os ofícios, eles não são criados, as escrituras nos falam que vem por instrução divina a liderança que a igreja precisa ter. Com certeza, né? Muita coisa foi necessária dentro da estrutura e da organização, mas dizer que a organização deixa Deus de fora, é preciso pensar um pouco nisso. Apesar da reforma ter se levantado contra essa corrupção, os protestantes evangélicos acabaram caindo nos mesmíssimos erros ao criarem denominações organizadas, sistemas interligados de hierarquia,
e processos de manutenção do sistema, como a disciplina e a execução dos dissidentes, e ao elaborarem confissões de fé, catecismos e declarações de fé que engessam a mensagem de Jesus e impediram o livre pensamento teológico. Meus irmãos, nós encontramos no início da igreja, dentro das Escrituras, a disciplina presente. Nós encontramos já confissões de fé sendo elaboradas. Declarações de fé estão presentes dentro das Escrituras. É preciso repensar, sim. 4. A verdadeira igreja não tem templos, cultos regulares aos domingos, tesouraria, hierarquia, ofícios, ofertas, dízimos, clero oficial, confissões de fé, rol de membros, propriedades, escolas, seminários. E 5. De acordo com Jesus, onde estiverem 2 ou 3 que creem nele, ali está a igreja, pois Cristo está com eles, conforme prometeu Mateus 18. E 6. A igreja, como organização humana, tem falhado e caído em muitos erros, pecados e escândalos, e prestado um desserviço ao Evangelho. Precisamos sair dela para podermos encontrar a Deus. Vamos pensar um pouco, meus irmãos, sobre algumas questões. Depois voltamos aqui. Primeiro, nossas igrejas, elas não são perfeitas, de fato. Elas são cheias de falhas. E elas continuarão sendo assim até que Jesus volte. Não temos dúvida nenhuma. Ela é composta por pessoas imperfeitas. Olha o que o reverendo Alderi escreve. O tradicionalismo, as formas rígidas de culto e organização, a incapacidade de se adaptar a novas realidades, a falta de abertura para o diálogo e outros fatores correlatos estão presentes em muitas igrejas e acabam por gerar insatisfação e, finalmente, a evasão. Alguém disse que muitas vezes a igreja fica eternamente respondendo perguntas que as pessoas não estão fazendo e, por outro lado, deixa de responder a que elas estão levantando. Isso dá aos fiéis a percepção de que suas necessidades, dúvidas e carência não estão sendo supridas. É interessante o que o reverendo Alderi nos afirma. De fato, se nós começarmos a pensar como igreja hoje, não é modismo, mas pensarmos que a igreja ela é composta por pessoas que vivem no dia a dia na sociedade, que sofrem a pressão da mudança social, que tentam encontrar respostas para as questões que envolvem o seu dia a dia, o seu sofrimento e a sua luta. Nós observamos que, meus irmãos, a igreja tem encontrado sérias dificuldades para promover essa discussão. Promover essa discussão de uma maneira séria. Promover discussão de uma maneira que se pense, de fato, a realidade dos problemas, das necessidades. Educação de filhos, ingresso nas universidades, o relacionamento conjugal numa sociedade que tem exigido e tem sugado muito da vida do casal. Uma inversão de necessidades onde muitas mulheres têm trabalhado fora de casa e muitos maridos têm tido a dificuldade, às vezes, de arrumar um emprego e têm que tomar uma nova postura e inverter uma relação que antes acontecia de uma maneira diferente, onde eles passam a tomar conta da vida doméstica até que consigam engajamento profissional. Essas são algumas questões, como pensarmos no amadurecimento
de pessoas que estão chegando bem à maturidade, enfrentando questões com a sua saúde, com os próprios relacionamentos nessa idade mais avançada. Irmãos, questões éticas, morais, sociais. A igreja, ela tem que conseguir encontrar respostas a essas questões e não apenas viver com as falsas promessas de que agora, participando de uma reunião de oração, de busca de soluções, que vai se sair de lá com o problema familiar resolvido, com o trabalho ajeitado, com os relacionamentos tratados. Tudo isso em cima de uma falsa promessa de uma resposta espiritual imediata. De fato, a igreja tem que parar, pensar e repensar. Eu creio que o reverendo Alderi não está distante das situações e das realidades que nós vivemos hoje. E dessa forma, muitas pessoas têm deixado a comunidade da fé porque a igreja está respondendo perguntas que elas nunca fizeram e não consegue responder as perguntas que de fato estão sendo feitas hoje. E com isso nós temos visto que nós temos tido um juntar de pessoas, mas não temos vivido uma comunhão entre essas pessoas como precisa acontecer. Nós precisamos, meus irmãos, de uma maneira extremamente crítica e analítica, reconhecer isso. E reconhecer isso sem demagogia, sem uma falsa piedade. Reconhecer isso com humildade e sinceridade no coração, buscando no Senhor resposta para essas questões. E segundo, nós precisamos, meus irmãos, fechar uma enorme lacuna, um buraco enorme que existe entre evangelizar e discipular. Temos falado muito sobre evangelizar, promovido treinamentos, temos reunido material a respeito, as nossas igrejas em geral têm feito isso. E, meus irmãos, Deus tem tratado o coração das pessoas que têm recebido o Evangelho. E elas vêm a nós. E quando elas vêm a nós, meus irmãos, temos uma enorme dificuldade de caminhar com elas. E essa enorme dificuldade tem feito com que muitas tenham se desanimado e, da mesma forma como vieram, têm voltado. Muitos entendem, já estão aqui, já foram evangelizadas, né? E agora é só ficar aqui, já aprenderam o suficiente. Para muitos, né, já estão amadurecidas na fé, então está tudo muito tranquilo. Eu volto de novo ao reverendo Alderi, numa citação do seu artigo. O vigoroso esforço para alcançar os não crentes, né, isso tem sido feito pela igreja. Porém, tão logo essas pessoas se convertem, são recebidas na igreja, elas são, por assim dizer, esquecidas e caem na rotina da vida da comunidade. Como elas já estão do lado de dentro, entende-se que não mais precisam de tanta atenção. É assim que muitos novos membros, depois de algum tempo, acabam se decepcionando, perdendo o seu entusiasmo inicial e abandonam a igreja. De fato, isso tem acontecido. Não podemos negar isso. Isso, meus irmãos, com certeza tem levado muitos crentes em Cristo Jesus, crentes fiéis, a acreditar que a igreja ela já não funciona mais. Não funciona como precisaria funcionar. Que para eles a igreja não serve porque não funciona no atendimento das suas necessidades. Nós, com honestidade, precisamos admitir isso. Que muita coisa que vivemos como igreja na nossa atualidade não está dentro das Escrituras. Precisamos admitir isso. E nós precisamos ser honestos. Vejam, meus irmãos, precisamos admitir que muita coisa dentro das nossas igrejas não estão, de
de fato, nas Escrituras. Precisamos admitir que a igreja tem muitos defeitos. Precisamos admitir que muitos dos nossos líderes são cruéis, são ditadores, são déspotas. Que muitas igrejas são tão fechadas em si mesmas que é muito difícil alguém penetrar no meio do seu grupo ou dos seus grupos, das suas panelinhas, dos seus grupinhos. Nós precisamos considerar ainda, meus irmãos, que muitas comunidades da fé, muitas comunidades cristãs estão se distanciando dos princípios bíblicos por tentar encontrar formas e fórmulas para o crescimento da igreja. Para sua manutenção financeira ou coisas do tipo. Nós precisamos considerar isso. Precisamos admitir também que nós podemos, dentro da nossa igreja, estarmos sendo uma enorme pedra de tropeço, e pedra de tropeço para o crescimento da comunidade e para o crescimento dos nossos irmãos na fé. Nós precisamos admitir, meus irmãos, que nós nos acomodamos com situações assim e achamos que está muito bom. Precisamos ainda admitir a dificuldade que temos para repensar de maneira bíblica a realidade da igreja hoje. Temos tido uma dificuldade enorme para fazer isso. Repensar biblicamente a igreja à luz das Escrituras. E tomando pontos negativos para reforçar o lado positivo, nós não podemos deixar de admitir que nós não somos assistentes de cultos. É um conceito antigo e mais de 35 anos atrás eu ouvi essa expressão e a gente ouve ainda hoje. Eu vou à igreja para assistir ao culto. A gente assiste uma peça de teatro, a gente assiste a apresentação de uma orquestra, a gente assiste a um filme na TV, a um filme no cinema, a uma apresentação de balé. A isso nós assistimos, porque nós não nos envolvemos. Aqueles que estão do outro lado fazem tudo e nós só olhamos. Nós não somos assistentes de culto. Nós estamos participando ativamente do que está acontecendo naquele momento na igreja. E nós não podemos ser assistentes do que está acontecendo à nossa volta como comunidade da fé, como se fôssemos simplesmente assistentes da sua realidade. Nós somos um corpo, e como um corpo, meus irmãos, uma parte não fica assistindo a outra, mas tudo se envolve. Nós não podemos deixar de admitir também que corpo, ele não é corpo enquanto os membros do corpo vivem esquartejados. Enquanto cada um está numa parte. Um pedaço lá, outro pedaço cá, outro pedaço cá, outro pedaço lá, e dizemos que nós somos corpo. Nós somos o corpo místico de Cristo. Isso significa que todos aqueles que estão distantes estão unidos dentro de uma mesma realidade. Mas quando se trata de comunidade da fé, nós não podemos dizer que somos corpo se nós não nos ajustamos um ao outro e nós não vivemos a integração, nós não vivemos os relacionamentos como parte do corpo de Cristo presente ali. O que está fora do corpo não desfruta do benefício do que acontece nele, e nem das suas dores. Nós não podemos deixar de admitir uma coisa, falamos já 2 vezes sobre esse texto, Mateus 18:20. Mateus 18:20 não está defendendo a ideia de que 2 pessoas em qualquer lugar se tornam igreja. Mateus 18:20 está no contexto maior, e esse contexto maior, meus irmãos, retrata o irmão faltoso
que agora está sendo procurado, e Jesus apresenta uma relação escalonada ali de ações. Ele está sendo procurado para ser levado a ter os olhos abertos para o seu pecado e para ser reengajado à comunidade da fé. Não é para sair 2 ou 3, estamos reunidos lá e ali é a igreja. São 2 ou 3 procurando, são pessoas procurando aquele, chegando até ele para trazê-lo de volta para a sua vida comunitária. Não podemos ainda, meus irmãos, deixar de admitir que na individualidade das nossas casas, dos nossos lares, ou nos pequenos ajuntamentos, somos igreja ou comunidade da fé. Nós não somos. Somos parte de, mas não somos a. Pessoas pensando em Mateus 28, 18, 20, dizem isso. Estamos 2 ou 3 reunidos, somos igreja ali. Olhem melhor o contexto do texto de Mateus 18, 20. Não podemos deixar de admitir que as Escrituras afirmam a necessidade da vida em comunhão. E a vida de comunhão junto com outros irmãos que têm a mesma fé. E que é nessa comunhão, meus irmãos, onde os sacramentos são ministrados de maneira devida, onde a disciplina é exercida, onde os meios de graça são vividos. Eu quero terminar e concluir com alguns trechos do texto do reverendo Augusto Nicodemos e um texto do reverendo Alderi. Uma rápida passagem por eles. Os desigrejados querem Cristo, mas não querem sua igreja. Querem um noivo, mas rejeitam sua noiva. Mas aquilo que Deus ajuntou, não separe o homem. Não podemos ter um sem o outro. Eles estão querendo Deus, mas não querem o corpo de Cristo ou a igreja do Deus vivo. Os discípulos organizaram os convertidos em igrejas. Eles fizeram isso, os quais eram batizados e instruídos no ensino dos apóstolos. Muito antes do período pós-apostólico da igreja, da intrusão da filosofia grega na teologia da igreja e do decreto de Constantino, muito antes disso, né, até o quarto século, os 3 marcos que, segundo os desigrejados, são responsáveis pela corrupção da igreja institucional, a Igreja de Cristo já estava organizada, com seus ofícios, com a sua hierarquia, com o seu sistema disciplinar, com o funcionamento regular dela, com seus credos e confissões. Então, muito antes, meus irmãos, daquilo que aconteceu com Constantino, com a entrada de Constantino na igreja, né? Aquilo que os desigrejados afirmam seriam marcos responsáveis pela degradação da igreja, eles já estavam presentes lá atrás, antes de Constantino, no quarto século. Acho que eles querem mesmo liberdade para serem cristãos do jeito deles, essa afirmação do reverendo Augusto. Acreditar no que quiserem e viver do jeito que acham correto, sem ter que prestar contas a ninguém. É o que nós encontramos, meus irmãos, conversando com muitos desses nossos irmãos em Cristo. O que eles querem mesmo é ficarem livres, eles não querem estar sujeitos a nada, a nenhuma instituição, a nenhum valor. Eles querem viver do jeito que eles acham que a fé deve ser vivida. Pertencer a uma igreja organizada, especialmente aquelas que historicamente são confessionais e que têm suas autoridades constituídas, conselhos e concílios, significa submeter nossas ideias e nossa maneira de viver ao crivo do Evangelho, conforme entendido pelo Evangelho histórico. A teologia reformada não deixa dúvidas quanto ao estado de imperfeição, corrupção, falibilidade e miséria em que a igreja militante se encontra no presente, enquanto aguarda a vinda do Senhor Jesus Cristo, ocasião em que se tornará igreja triunfante. Ela é assim até que Cristo volte.
Ao mesmo tempo, ensina que não podemos ser cristãos sem ela, que apesar de tudo, precisamos uns dos outros. Precisamos da pregação da palavra, da disciplina, dos sacramentos, da comunhão de irmãos e dos cultos regulares. Meus irmãos, é necessidade que nós temos. E cristianismo sem igreja é uma outra religião, a religião individualista dos livres pensadores, eternamente em dúvida, incapazes de levar cativos seus pensamentos à obediência de Cristo. Esses textos foram escritos pelo reverendo Augustus no seu artigo Desigrejados. E um último texto do reverendo Alderi. Os líderes cristãos aí incluídos pastores, presbíteros, diáconos, professores de escola dominical e outros, nunca devem se esquecer de uma importante distinção no que diz respeito à igreja. Por um lado, ela é uma instituição, uma estrutura, é uma organização. Por outro lado, é um conjunto dos fiéis, o corpo de Cristo. Ela também é um organismo. Ela é uma organização, mas também um organismo. O primeiro aspecto deve servir ao segundo e não o contrário. A organização tem que servir as pessoas e não as pessoas a ela. O primeiro aspecto deve seguir o segundo e não o contrário. Contribuir para que vivam vidas plenas em Cristo, sem afastar-se da comunidade da fé, mas estando plenamente integrados a ela. Meus irmãos, um apelo. As Escrituras, elas não apoiam a ideia de viver longe da comunidade imperfeita da fé. Comunidade imperfeita, comunidade difícil, comunidade que costuma se desentender, mas ainda assim, noiva do Cordeiro, corpo de Cristo. E é ali onde Deus manifesta a bênção da sua graça, tratando e cuidando da nossa vida e do nosso coração, com a pregação da palavra, com a disciplina, com os sacramentos, com a comunhão, com a vida, com outros que partilham da mesma fé. Nós vamos falar, sobre os desigrejados, sobre a igreja. Nós queremos Cristo, mas também precisamos querer a noiva de Cristo, porque fazemos parte dela. Se Deus nos permitir, na semana que vem, voltaremos e estudaremos juntos a primeira lição da nossa revista. Bom, a primeira lição, se Deus nos permitir, nós estaremos juntos aqui. Deus guarde a cada um, Deus os renove em Cristo Jesus. Amém. Erga-se o estandarte, tremulando a luz, seu brasão coroa, circundando a cruz, na cruz a bendita, quem quer hoje entrar, o Evangelho Santo irá anunciar. Erga-se o estandarte, tremulando a luz, seu brasão coroa, circundando a cruz. Luta contra as trevas, luta contra o mal, eis-nos a peleja, santa divinal, dar combate ao erro, à superstição, e salvar os homens
sua estandarte, tremulando a luz, seu brasão coroa, circundando a cruz. Vinde ao bom combate, sem esmorecer, de valor eterno, glória vez de ter. A quem quer segui-lo, eis que diz Jesus, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz, erga a sua estandarte, tremulando a luz, seu brasão coroa, circundando a cruz. Salvador, confio em teu grande amor. Entro na batalha com vibrante ardor. Dá quem teu serviço saiba cruz tomar e teu santo nome hoje e sempre honrar. Erga sua estandarte, tremulando a luz, seu brasão coroa, circundando a cruz. Vamos encerrar, irmãos. Nosso Deus, o Senhor tem nos exortado na Tua palavra com relação à nossa vida junto contigo. Nós não devemos deixar de nos congregarmos como alguns têm tido esse hábito, têm tido esse costume. E Deus amado, nos ajude para que não desanimemos diante de tantas lutas, de tantas dificuldades, Pai. E não nos permita sermos pedra de tropeço para o crescimento da igreja, para o crescimento, Senhor, dos nossos irmãos na fé. Nos guarde no iniciar dessa semana e renove-nos em graça durante toda ela. Oramos em nome de Jesus. Meus irmãos, que a graça de Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, e a comunhão do Espírito Santo seja com a sua vida, com o seu lar e com todo o povo de Deus, hoje e sempre. Amém. Amém. Deus abençoe, Deus fortaleça e renove a sua vida. Amém. O Senhor Jesus Cristo, em João 8,36, foi categórico. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Mas o que pratica o pecado é escravo do pecado. As pessoas hoje confundem liberdade com libertinagem. Há verdadeiras expressões de liberdade hoje que não passam de reais escravidões. O homem pensa que é livre e, na verdade, é escravo. Ele acha que liberdade é fazer tudo quanto o seu coração deseja. E ao buscar a satisfação do seu coração, ele põe os pés num laço, ele põe o pescoço numa coleira, ele põe a vida toda dele numa masmorra e ele é tragado por uma cruel escravidão. É a escravidão da vontade,
É a escravidão do vício, das drogas, do álcool, da nicotina, da avareza, da promiscuidade moral. E ele, chafurdando-se cada vez mais na lama, pensa que é livre. Mas, na verdade, é um escravo. Quero lhe propor uma frase aparentemente paradoxal. Há uma grande diferença entre o não pode e o pode não. O livre é aquele que pode não. O escravo é aquele que não pode. Se você está diante de uma pessoa alcoolista e bota na frente dela uma garrafa de bebida alcoólica, ele se sente compelido a beber. Ou se você está diante de um usuário de drogas e coloca um papelote de cocaína, ou uma pedra de crack, ou um baseado de maconha, ele vai usar. Ele é escravo. Se você está diante de uma pessoa avarenta, gananciosa, e coloca diante dela uma oportunidade de ganhar uma bolada, mesmo tendo que surrupiar a lei, ele vai fazer isso. Sabe por quê? Porque ele é escravo. Ele não pode. Mas quem é livre pode ter a opção de usar ou não usar, de beber ou não beber, de lançar mão do que é ilícito, de não lançar. Ele pode não. Esse é livre. Esse é livre. Ele pode não. E é nesse sentido que Jesus Cristo foi categórico. Se o Filho do homem vos libertar, verdadeiramente sereis livres. A verdadeira liberdade é a liberdade espiritual, onde as algemas do pecado foram rompidas, onde a escravidão do diabo foi interrompida, onde você saiu da casa do valente, da potestade de Satanás, do império das trevas. Sua mente foi iluminada, seu coração foi liberto. E Jesus Cristo ainda disse: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Eu pergunto a você, você é verdadeiramente livre? Você é livre para amar o seu próximo? Você é livre para fazer o bem? Você é livre para dizer não ao pecado, não ao vício, não às mazelas deste mundo? Você é livre para adorar a Deus em espírito e em verdade? Você é livre para viver em santidade e pureza? Você é livre para fazer o bem ao seu próximo e não o mal, para servi-lo e não explorá-lo? Esta é a verdadeira liberdade. Então eu preciso lhe dizer que hoje é dia de verdadeiramente ser livre.